Pessoal, terceiro bloco, fechamos o bloco anterior falando da suspensão condicional da pena, paramos no artigo 80, e nesse terceiro bloco vamos abordar o artigo 83 ao 90, livramento condicional. Tá? É um tema também muito importante, porque assim como abordamos a suspensão condicional da pena, o livramento condicional também interage diretamente no contexto penal com o benefício ao infrator, dentro das condições estabelecidas legalmente. Bom, somos sabedores que nós estamos falando do tema que está no artigo 83 ao 90 do Código. Tá? Então, primeiro, lembrando vocês do livramento condicional. Tá? Nós estamos falando, na verdade, conforme vocês têm todo o material didático aí, é um tema, um benefício que pode reduzir o tempo de prisão. Tá? Quando eu falo tempo de prisão, não é o tempo da pena. O tempo da pena é um, porque a pena é uma, a prisão é outra. Então, o livramento condicional ele é um instrumento de política criminal que pode diminuir, tá, o tempo de prisão, não a pena. Tá? Através da antecipação da liberdade provisória do condenado. Tá? Sempre lembrando que isso se dá mediante um preenchimento de uma série de requisitos determinados para que se possa ser possível aceitar essa condição e o réu ter acesso a este benefício do livramento condicional. Tá? Então, o artigo 83, que é onde inicia essa abordagem, tem a seguinte redação. O juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, veja bem, ele está estabelecido a pena igual ou superior a 2 anos, desde que, aí vem algumas observações que são importantíssimas. A primeira, os incisos, tá? E as linhas. O inciso primeiro, desde que a pena cumprida, desde que a pena seja cumprida mais de um terço se o condenado não for reincidente por crime doloso e tiver bons antecedentes. Ou seja, então pode haver a concessão do livramento condicional ao condenado, desde que tenha sido cumprida a pena, mais de um terço da pena, e o condenado não seja reincidente por crime doloso. Tá? E, óbvio, tiver bons antecedentes. Esse é o inciso primeiro. O inciso segundo, ter sido cumprido mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. Tá? Veja bem, olha o ponto de observação. O inciso segundo, tá? Que tenha sido cumprida mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, em sendo reincidente em crime doloso, ele vai ter que cumprir mais de um terço da pena. Tá? E se ele for mais da metade. Então, esse é o lapso temporal que existe aí. O inciso terceiro pede que se comprove o bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de faltas graves nos últimos 12 meses do cumprimento de pena, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído dentro do cumprimento da pena e a aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ou seja, para ele ter acesso ao livramento condicional, ele tem que comprovar que vai trabalhar. Porque o meu advogado vai requisitar o livramento condicional. E eu vou ficar em casa. Tá? Vai vivendo o quê? Vai acabar delinquindo, vai acabar voltando ao crime. Então ele tem que comprovar alguma função, alguma atividade laborativa que vá fazer com que ele tenha o mínimo de condições de se manter para a sua subsistência. Caso contrário, não terá acesso ao livramento condicional. Tá? Ainda, tenha reparado, salvo quando isso seja impossível, o dano causado pela infração que ele fez, que motivou a prisão dele. Ainda, cumprimento de mais de 2 terços da pena nos casos de condenação por crime hediondo, ou seja, se for crime hediondo, tem que ter cumprido mais de 2 terços da pena, ou seja, a esmagadora maioria do cumprimento da pena. Tá? Ainda no artigo 83, o seu parágrafo único diz o seguinte, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou ameaça, a concessão do livramento condicional ficará também subordinada à concessão de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Ou seja, quando for condenado por crime doloso, seja ele qual for, terá que se analisar uma série de condições específicas, pessoais, que deem um indicativo de que não tem nada que nos dê a desconfiar ao judiciário que ele possa voltar a delinquir. Tá? Isso está no parágrafo único do artigo 83. Tá bom? Bom, e a duração do livramento? Efetivamente, duração do livramento condicional. Tá? A duração do livramento, ela via de regra, vai se efetivar pela liberdade do tempo
restante de pena a ser cumprido. Eu trago um exemplo para vocês, inclusive, um exemplo de material que tem aí. Tá? O cara foi condenado a 12 anos de reclusão. Tá? O sentenciado obtém um livramento condicional ao atingir 5 anos de cumprimento da pena. O tempo de benefício será de 7 anos. Então ele foi condenado a 12 anos, cumpriu 5, teve o benefício concedido do livramento condicional. Por óbvio, 12 menos 5 é 7, ele tem o restante de 7 anos do tempo do livramento condicional. Tá? Se não for revogado por uma cagada dele, um motivo, uma infração dele, ele terá esse tempo. Caso contrário, nós teremos outra observação. Isto está ainda no artigo 84, no 83. O artigo 84 fala da soma das penas, efetivamente. Tá? Bom, a soma das penas, conforme a redação do artigo, corresponde à soma das infrações, da punição das diversas infrações. Tá? Essa vai ser somado às penas para que em cima dessa soma se calcule a possibilidade do efeito para livramento condicional. Tá? Por quê? Como eu falei do exemplo dos 12 anos, tá? Se ele somou a pena tal, ele somou a pena de tantos anos, ele vai ter que poder pedir o livramento no tempo tal. Então é preciso que se some as penas, porque não tem como dar livramento condicional para alguém que está baseado na pena tal, se ele tem mais a pena tal, não pode desconsiderar essa pena. É preciso que haja um somatório para que perante esse somatório se entenda e se aplique a possibilidade de concessão do benefício. Tá bom? O artigo... importante também o artigo 84 ainda para referendar. Só poderá ser somadas penas, tá, efetivas de crimes que não sejam superior a 2 anos. Importante isso. O artigo 85 fala da questão da especificação das condições. Tá? E aí é interessante a gente falar algumas coisinhas aqui, quando se fala das especificações das condições. Tá? Porque o artigo até é curto. Mas vamos ver a redação. O artigo 85. Tratando de especificações de condições. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Ou seja, a sentença que vai ser efetivada vai deixar claro todas as condições a qual, tá, ficará subordinado a manutenção desse livramento condicional. Tá? E essas condições são dentro das configurações obrigatórias ou facultativas. Tá? Conforme a redação penal, as obrigatórias, tá, são aquelas que para obter é preciso uma ocupação lícita dentro do prazo razoável para se colocar apto ao trabalho. Tá? Comunicar ao juiz a sua ocupação. Não mudar de território ou comarca sem prévia autorização. Essas são as condições obrigatórias. E as condições facultativas, tá, são aquelas em que não se pode mudar de residência sem comunicar ao juiz. Tem que se recolher à sua residência no horário estabelecido, não frequentar determinados locais conforme as condições forem estipuladas. Então essas são as condições facultativas. Tá? Então essas são condições que devem ser observadas para que não corram risco de ter o seu livramento revogado. Tá? Pessoal, ainda na questão do livramento. O artigo 86 fala da revogação do livramento condicional, tema que eu estava introduzindo agora. A redação dele diz o seguinte: revoga-se o livramento condicional se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Nós estamos falando de um crime, por exemplo, tem duas opções. No inciso primeiro diz o seguinte: se por crime cometido durante a vigência do benefício, ou seja, se ele está com livramento condicional e comete outro crime, tá? E ele é condenado por sentença irrecorrível, revoga-se o livramento. Se ele é condenado por crime anterior, tá, pode também ser revogado o livramento. Tá? E aí trago um exemplo para vocês. Se o réu é condenado a 10 anos, tendo cumprido 4 anos, obtém um livramento condicional, tá? Faltando 6 anos para o cumprimento. E ele é condenado a mais 15 anos por outro crime cometido antes do benefício. A pena total dele é de 25 anos. Tá? Por esse prisma, se torna incompatível ele receber o livramento condicional tendo cumprido só 4 anos. Porque nesse caso ele cumpriu só 1/5 da pena. Tá? Então, diante disso, ele vai ter que ter recalculado a possibilidade do livramento condicional baseado no somatório
das penas, que passa a ser de 10 anterior para 25 no somatório total. Tá? Esse é o artigo 86 do Código Penal. O artigo 87 nos traz uma observação importante, que ele traz a questão ainda da revogação, mas ele fala da questão da interpretação e do posicionamento do juiz. Vou explicar para vocês. A redação do artigo 87 é a seguinte: o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes na sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, pena que não seja privativo de liberdade. Isso é o que eu falei antes. Mas é importante analisar que se quaisquer uma das condições estabelecidas, seja ela maior ou menor, for descumprida, o juiz pode, de pronto, revogar o livramento condicional. E essa revogação, ela também apresenta efeitos. Tá? E esses efeitos nós vamos abordar efetivamente no próximo bloco.